This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Nosso propósito é acelerar o seu negócio a cada conversa. Queremos transformar você em um verdadeiro Growthaholic, alguém que adora crescer, tanto no âmbito profissional quanto do pessoal. Se você curte o nosso conteúdo, avalie o podcast com 5 estrelas na plataforma que você utiliza, porque isso ajuda a gente a chegar a ainda mais pessoas. E hoje temos um episódio diferente. Estamos estreando uma série onde vamos dissecar o case de uma empresa de sucesso. A ideia é que você, Growthaholic, extraia insights práticos para aplicar no seu dia a dia e entenda como, onde e por que essas organizações se tornaram referências no mercado. Então prepare seu bloco de notas, porque vem aí uma análise de peso sobre a OpenAI, uma das empresas mais revolucionárias dos últimos tempos, mãe e criadora do ChatGPT. Para isso eu não poderia chamar outra pessoa, Pedro Carneiro. Meu sócio, meu amigo está aqui para a gente discutir juntos um tema que está na crista da onda. É um personagem de uma história muito maior, uma história que, na nossa humilde opinião, vai mudar a trajetória do mundo. Já está mudando a trajetória do mundo. E a gente quer começar a falar de empresas que a gente acha muito interessantes, especialmente com informações curiosas, que a maior parte das pessoas não tem acesso, não conhece, porque eu e o Pedro, a gente adora estudar, a gente adora ler, a gente está sempre trocando informações completamente malucas. E esse episódio aqui, a gente quer dedicar à história da OpenAI. OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, que tomou conta do mundo e fez todo mundo começar a falar de AI generativa e fez a NVIDIA alcançar estratosfera com o seu valuation e está mexendo o mundo inteiro a partir do momento que a gente tirou o gênio da garrafa. Foi quando a gente escreveu a primeira frase naquele espaço de chat, no ChatGPT, e a gente viu a mágica acontecer. Mas acho que vale a pena, Pedro, a gente começar aqui andando um pouco para trás, mas antes de falar da OpenAI, é importante a gente dizer que inteligência artificial não nasceu ontem. Quando a gente via lá atrás o Alan Turing na Segunda Guerra criando aplicações para quebrar códigos, aquilo, de certa forma, já usava inteligência artificial. A gente tem o famoso teste de Turing que conseguia entender se era um humano ou não era humano, e hoje praticamente todas as inteligências já passaram pelo teste de Turing. Mas conta um pouco, Pedro, de como a gente chegou até aqui para a gente avançar para lá. Legal. Não, acho que tem muita gente que pensa que inteligência artificial foi um termo, uma coisa nova que surgiu com o ChatGPT ali em 2022, 2023. Mas, na verdade, é algo que, se você pesquisar, já está rodando, como você falou, desde a época do Turing, ali, da década de 50, de 60. E o nosso problema sempre foi eficiência de recursos, né? Acho que, em resumo, em algumas frases, como funciona a inteligência artificial no modelo mais básico. Isso é algo que é importante para todo mundo que quer trabalhar com inteligência artificial, do mesmo jeito que quem quer trabalhar com a internet. É importante entender como isso funciona por trás dos panos. É uma operação matemática em que você consegue alimentar o resultado e esse resultado ajuda a reforçar alguns parâmetros que podem compor esse resultado. Então, você consegue mostrar o resultado que você espera, quais são os tópicos, né, os inputs que geram esse resultado, e quando você reforça isso, né, por isso que a gente chama de treinamento, quanto mais você mostra resultados positivos do que você espera, com diferentes parâmetros, com diferentes variações, mais você tem uma recorrência do que pode ser de respostas positivas. Então, quando a gente fala de aprendizado, é muito mais de reforço, né, que funciona de uma forma parecida com o que a gente entende como aprendizado, mas na prática quando você alimenta aquele modelo
com algumas centenas de informações ou milhares de informações, ele consegue prever a probabilidade daquele resultado estar dentro dos inputs que você colocou. E aí, qual que é a dor que sempre existiu foi o modelo e o formato que isso é construído sempre foi bem entendido, mas a gente sempre bateu no limite de capacidade computacional. Tem algumas coisas muito interessantes ali na década de 70 e de 80, de alguns cientistas em algumas universidades dos Estados Unidos fazendo o primeiro carro que se autodirigia, o primeiro carro que andava sozinho. Ele usava uma câmera analógica, um computador analógico, ainda não era na época digital, e ele conseguia tomar uma decisão a cada 3 segundos, se ele ia para frente, para a direita ou para a esquerda. Claro, muito interessante e uma grande evolução científica, mas a aplicação prática estava, né, como a gente viu, há muitas décadas para frente, exatamente pela capacidade computacional. E aí, por acaso, a gente viu que a gente, como sociedade, foi desenvolvendo essa capacidade computacional por outros motivos. Um deles é fazer cálculos de gráficos em 3D em tempo real. Por isso que a NVIDIA, que é uma empresa que sempre foi conhecida e que nasceu, né, para desenvolver chips gráficos para design 3D ou para jogos, consegue hoje liderar essa onda de AI, porque eles usam basicamente as mesmas operações matemáticas, mas eles ficaram especializados em fazer isso nos últimos 40 anos. E é muito parecido com várias inovações que a gente vê, tipo a própria Netflix, por exemplo, em que as duas pontas do mercado, as duas pontas da oportunidade, né, a capacidade técnica, o momento de mercado, a demanda de mercado e o conhecimento e a vontade para fazer, nem sempre eles chegam na mesma hora. A gente tem, inclusive, alguns estudos sobre AI em que você tem várias ondas de desenvolvimento de AI e eles casam muito com ondas de desenvolvimento de hardware. E quando o hardware começa a estagnar, o interesse por AI começa a baixar. E eu começo a pensar se isso vai acontecer de novo, porque pode realmente acontecer de novo, e a gente bater num teto ali de produtividade do que a gente pode extrair hoje com AI. Porque essa sensação que a gente tem hoje, tiveram na década de 90, tiveram na década de 60, tiveram na década de 50. Então, onde a gente vai parar? Será que a gente vai bater num teto de capacidade de operação? É onde a gente está vendo agora com essas empresas gastando bilhões de dólares comprando chips e bilhões de dólares gastando energia para fazer esses treinamentos. Então, acho que tem muita coisa para a gente explorar aí para essa história da OpenAI. Voltando aqui para a história da OpenAI, é uma história que tem a ver com a aceleração de startups, porque o fundador da OpenAI, que é o Sam Altman, uma figura que a gente vai referenciar aqui várias vezes, um cara, no mínimo, polêmico. Isso em 2015, ele reuniu um time de empreendedores, entusiastas sobre o tema, que acabaram aportando dinheiro e participando aí das discussões. Uma dessas pessoas era o também muito polêmico e muito famoso Elon Musk. Mais sobre isso lá atrás. O Elon Musk deu funding, deu dinheiro para custear a operação dessa ONG, que era a OpenAI. E a partir disso, o Sam reuniu um conjunto de técnicos excepcionais que estavam trabalhando em cima dessa tecnologia e começaram a desenvolver, enfim, o que viria a ser o que a gente entende hoje pelo ChatGPT e afins. Pensando nesse evento, né, Pedro? Até então, 2015, a gente não falava muito de AI, mas aconteceu de criarem um produto específico que ganhou os corações e mentes do mundo inteiro, e aí, como eu falei no início, o gênio saiu da garrafa. Comenta um pouco aí, Pedro. Aqui tem um outro aprendizado interessante que até a OpenAI ficar conhecida pelo público, que foi ali em 2022 com o ChatGPT, que todo mundo conhece, versus a fundação deles ali em 2015, como você comentou, esse não foi o primeiro produto que eles lançaram, obviamente, e o negócio, né, como você comentou ali de alguns players super relevantes, como o Elon Musk, eu colocaria aí também no mesmo grupo o Reid Hoffman, que também é cofundador do LinkedIn,
o Peter Thiel, que também cofundador do PayPal, né, junto com o Elon Musk, a Jessica Livingston, que também foi cofundadora da Y Combinator, né, que trabalhou com o Sam Altman ali lá atrás, e vários outros que também estavam trabalhando especificamente nesse questão de aprendizado de máquina. Acho que o mais relevante aqui é o Ilya Sutskever, que vai ter muita coisa sobre ele também depois. Onde cada um desses players está hoje, que ele era o head de desenvolvimento de inteligência artificial no Google Brain. O Google tinha, né, uma unidade, ou tem uma unidade específica para desenvolvimento de inteligência artificial, mesmo antes da construção da OpenAI. E baseado nessa missão, né, de deixar a tecnologia aberta, pública e segura para todos, que foi que esse grupo aí se uniu. E aí, nos primeiros anos, o desenvolvimento ele era bem menos ambicioso, né? A gente está falando hoje de operadores que fazem coisas em nosso nome, agentes que fazem pesquisas profundas e etc. Mas no começo, os principais experimentos que eles faziam é como eu consigo ensinar esse algoritmo, né, a jogar um videogame simples, porque é um ambiente controlado, que já tem uma estrutura virtual, né, que você não precisa fazer essa interface entre físico e virtual, e você ensinava os modelos, né, os robôs, ali, os algoritmos, a cumprirem jogos bem simples. Tem um comparativo interessante, e que eu acho que vale a pena a gente comentar, com o Deep Blue, que é aquele supercomputador que em 1996 foi o primeiro a vencer o Garry Kasparov, né, que foi um dos grandes mestres aí de xadrez humano. E foi aí que a gente começou a entender que haveria uma capacidade aí computacional relevante. Qual que é a grande diferença nesse modelo? O xadrez, por mais intenso que ele seja, por mais volumoso que sejam as opções, ele é um jogo que ele é determinístico. Então, quando você tem uma posição no tabuleiro, você só pode derivar um certo número de posições do tabuleiro. Então, você consegue desdobrar isso com um cálculo mais de cálculos brutos, né? De você avaliar todas as opções, pontuar quais são os resultados e executar o seu movimento. No caso desses outros jogos, né? E tem um jogo aqui que fez parte bem da minha infância, que é o Dota. Eu não sei se você já ouviu falar, Pedro, que é um jogo de 5 jogadores contra 5 jogadores, em que cada um deles tem uma infinidade de movimentos e de ações que eles podem tomar e que eles precisam ser coordenados para poder ganhar o jogo. E é um jogo que até hoje é bem famoso e tem uma zona competitiva interessante. E em 2018, um time de algoritmos, né, de players controlados por robôs, conseguiu vencer pela primeira vez um time de primeira categoria de pessoas, né, de atletas, de e-atletas, que jogavam esse jogo super complexo. Então, eles conseguiram fazer uma evolução importante entre 2016 e 2018, mas muito ainda em prova de conceito, ou seja, entendendo que isso poderia ser aplicado em conjuntos menores e diminuindo o tamanho da ambição para que eles conseguissem andar de passo a passo. Isso, para mim, me traz um aprendizado muito interessante, porque eu vejo muito empreendedor ainda abrindo a cabeça de início e tentando dominar o mundo com o primeiro cheque, tentando dominar o mundo com a primeira rodada de investimento, mas é importante conseguir reduzir, né, o tamanho dos desafios ali antes de você ter uma ambição maior. Eu acho que essa empresa DeepMind, né, que o Google não sabia monetizar, né, e aí entra muito uma questão do dilema da inovação, que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, que o Google, que é o clássico, né, uma inovação muitas vezes impede as demais. Então, o Google, que ganha dinheiro no mercado de mídia com a busca, qualquer coisa que poderia ameaçar esse produto não é bem visto. Então, por isso que ele lançou tão tardiamente ferramentas como o Gemini, sendo que essa inovação veio basicamente das trincheiras. E a gente sabe que o jogo da inovação não é quem inventa, mas é quem monetiza. E aí a gente pode argumentar se o Sam Altman tinha essa intenção desde o início de transformar a OpenAI numa empresa for profit, uma empresa para lucro ou não. Mas o fato é que as coisas evoluíram até que em 30 de novembro de 2022 foi lançada a versão do ChatGPT para o mundo. E a gente começou a brincar naquilo ali e falou, cara, esse negócio
É impressionante. Como que os caras, a partir de, né, de software e silício, criaram vida. Ali era vida. Era alguém conversando contigo. Obviamente, vários problemas, alucinava, ainda alucina pelo próprio... Mas os caras conseguiram, a partir da matemática, da probabilidade, da estatística, criar um modelo que conversava com a gente. O algoritmo, ele aprende o que você gosta, o que você quer, e ele otimiza os seus cliques. Mas quando a gente conseguiu conversar com uma máquina, aquilo realmente explodiu a cabeça. E a Microsoft, na figura do Satya Nadella, que é outro personagem que a gente está introduzindo aqui, já entrou cedo nesse negócio, já estava posicionado nessa empresa quando ela lançou o ChatGPT. E o Sam Altman, a gente pode falar o que a gente quiser dele, mas ele é um estrategista brilhante. Ele já viu, cara, o meu gargalo aqui vai ser processamento. Eu preciso treinar, né, esses algoritmos aqui, eu preciso ter acesso a base de dados, eu preciso ter servidor, eu preciso ter GPU, eu preciso ter... E a Microsoft olhou aquilo ali, aí mérito para o Satya Nadella, falou, cara, isso aqui vai transformar nosso business. Isso aqui vai transformar nosso business, então nós vamos colocar. Então, ele já tinha colocado $1 bilhão na OpenAI, já tinha um acordo para eles usarem o Azure, que é a nuvem da Microsoft, e aí lançou o ChatGPT. Né? Na sequência, a gente já tinha aí o DALL-E, que é o modelo de geração de imagens, que também é da OpenAI, e a gente viu o mercado começar a se desenvolver em torno disso, né, Pedro? Porque o interessante desse produto é que a tecnologia, ou seja, o que faz a mágica acontecer, é algo público. Não é uma tecnologia proprietária, não é uma tecnologia patenteada. Qualquer um pode chegar no mesmo resultado, leia-se, olha a China, que a gente já vai falar, e outros que a gente nem vê, que a gente nem enxerga, usando essa lógica, porque é uma lógica matemática, uma lógica que é uma descoberta científica que foi feita e foi publicada, tem papers. Então, o que a OpenAI fez, Pedro, e aí eu quero conversar contigo sobre isso, foi colocar um produto na mão do cliente, um produto com uma cara que pudesse ser utilizado. Como é que você enxerga? Não, eu concordo muito, porque quando a gente olha para tecnologia basicamente é um conjunto de aprendizados aplicados, né? E isso já existe há muitas décadas, que nem a gente comentou. Mas eu acho que vale a pena dar um double click em... Tá bom, mas como é que a gente sai, então, daquele carro analógico que tem para frente, para trás, para frente, para direita, para esquerda, para um robô que conversa com você, que lembra o teu nome, que lembra as coisas... Então, aonde está esse segredo aqui? Acho que vale a pena dar um double click pro ouvinte aqui para ele entender como funciona a estrutura desses algoritmos de AI, mas na prática, como você falou, Pedro, qualquer um tem acesso. Se você aprendeu a fazer uma multiplicação de matriz quando você estava no colegial ou quando você estava no primeiro ano de faculdade, você pode fazer a mesma coisa que o OpenAI faz, só que está numa outra escala completamente diferente. A estimativa é que para o próprio GPT-4 e para o 4o, né, que é o modelo mais recente, o número de parâmetros seja mais do que 1 trilhão de parâmetros. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que é importante, que é, quando você começa a ter números muito grandes, tem uma coisa que eles descobriram, né, nesse modelo, que eles chamam de propriedades emergentes. O número de parâmetros é tão grande que a gente não consegue entender exatamente quais são os pesos importantes e o que importa no resultado ali. É diferente de quando você está olhando para uma rua e sabe se o carro está saindo ou ficando. Só que mesmo que você, ser humano, não entenda, esse volume de informação é suficiente para que o robô saia do outro lado e ele consiga tirar respostas que parecem criadas do nada, mas elas estão dentro daqueles trilhões de parâmetros e que funcionam. A gente tem um jeito muito orgânico de ver a vida e a gente não parametriza e não coloca tudo no papel que a gente pode fazer, que a gente pode pensar, que a gente pode falar. Mas se você tivesse uma forma de sair, né, de colocar isso tudo como ações objetivas, você ia chegar em alguns trilhões de números. E a gente chegou em um momento em que a gente tem capacidade computacional para fazer isso. Então, acho que esse é o primeiro bloco, assim, entender o que são os parâmetros e como é que a gente evoluiu
para que cada uma dessas micro coisas virem parâmetros e que podem parecer não importantes, mas quando você coloca trilhões juntos, isso tem valor. E eu acho que a segunda coisa que vale a pena a gente retomar também é uma parte de ciência que é open source, que está aberta, é o modelo de autotreinamento e de autoatenção, que é o que foi o que abriu os algoritmos de recomendação para o Google, principalmente, que começou fazendo isso, e depois com a Meta. Em 2017, 2 cientistas lá do Google soltaram um artigo falando "Attention is all you need", né, o nome do artigo, em que eles construíram um algoritmo que consegue fazer esse modelo de pesar quais são os parâmetros e colocar pesos e conseguir treinar de forma automática e personalizada. O meu algoritmo, quando eu estou lá navegando no YouTube, eu estou navegando no meu Instagram, ele me recomenda coisas que é diferente do que recomenda para o Pedro, por exemplo, que é diferente do que recomenda para você, ouvinte. Só que é a mesma fórmula rodando por trás, porque é um algoritmo que ele consegue se desenvolver de forma autônoma. E baseado nesse desenvolvimento de 2017, a gente começou a ter aplicações muito claras desses algoritmos em vários outros produtos e que acabou empurrando muito para frente esses produtos de tecnologia, porque fica cada vez mais personalizado com a gente. E aí, para fechar esse arco, agora, né, que o ouvinte entendeu essas duas pontas, que é um algoritmo que autotreina, baseado no que você coloca de input, por isso que o ChatGPT ele lembra quem você é, lembra como você gosta de ser chamado, lembra como você, sei lá, pensa, ou como você prefere se comunicar. E, por outro lado, esse número de parâmetros é o que faz a ponte entre algo bem objetivo que a nossa cabeça ser humano consegue entender e algo que realmente parece mágica, parece algo emergente. E aí o grande segredo para mim aqui, Pedro, como você falou, não é a primeira vez que as empresas de tecnologia estavam usando esse modelo, mas a OpenAI conseguiu extrair a essência desse funcionamento e colocar na mão do usuário. Ok, faça o que você quiser com isso. E eu acho que aí já tem uma grande sacada que ninguém tinha pensado, apesar deles já terem desenvolvido modelos tão robustos quanto, né? E aí agora a gente está vendo o modelo com o DeepSeek, né? E todos esses outros concorrentes, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e que inclusive concorrentes que vieram de dentro da própria OpenAI por discordâncias aí éticas, mas a gente já tinha outros modelos já bem desenvolvidos em outras empresas, mas nenhum deles resolveu extrair o modelo e falou, olha, isso aqui pode ser uma ferramenta e eu vou entregar essa ferramenta na mão da população. Eu acho que é aí que veio o grande switch e tem muita gente construindo muita coisa legal em cima disso. E aí, ChatGPT lançou, o mundo começou a utilizar e, de repente, a gente começou a ver aplicações práticas em todos os lugares. A gente começou, isso aqui dá para usar no trabalho, isso aqui dá para usar na vida pessoal. Imagina isso aqui ajudando a planejar minha viagem, imagina isso aqui. O negócio simplesmente tomou proporções gigantescas. Do outro lado, vem o nosso amigo Jensen, que é o fundador da NVIDIA, que inventou, né, o conceito da GPU. Eu sempre gosto de invenções, né? Fala assim, não, agora não é mais uma CPU, agora é GPU. E os negócios pegou. Hoje ninguém questiona se isso é uma GPU ou não. O cara criou, né? Que é basicamente veio do processamento paralelo, que é uma coisa que foi utilizada muito em games e tudo mais, e depois o negócio se estendeu para exatamente o caso de uso da AI. E aí ele pulou com tudo nessa oportunidade. Ao pular com tudo nessa oportunidade, o que a gente vê é que ele era basicamente o único cara da cidade que tinha esse produto. E o negócio começou a vender como enfim, nunca antes, né, na história da NVIDIA, o hardware dela tinha sido vendido. Então, para eu produzir um data center com GPUs, eu tenho que comprar X GPUs lá da NVIDIA, eu começava a encomendar, a margem da NVIDIA é muito alta, de repente a gente viu que a gente estava numa escassez de GPUs e o mercado e o valor da NVIDIA foi para lugares astronômicos, muito por causa da projeção do que é possível fazer com essas tecnologias. É muito mais uma projeção da demanda que a gente vai precisar no futuro, não necessariamente a demanda atual. E o mundo foi inundado, está sendo inundado por data centers sendo construídos. Paralelamente a isso, precisa de energia para
fornecer energia para esses data centers. Então, ao mesmo tempo que estão sendo construídos data centers, também estão se pensando em soluções energéticas. A China está colocando usinas nucleares, reatores nucleares junto aos seus data centers. O pessoal já está discutindo como otimizar o uso de energia, porque ela é extremamente intensivo no uso de energia. E quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, a gente vê o que, desde a pandemia, provavelmente elevou o valor de mercado de todas as empresas de tecnologia. E aí, Pedro, vem um movimento que é, no mínimo, né, que você falou que teve membros da OpenAI que saíram e tudo mais, que foi, né, teve um episódio aí muito interessante, né, em 2023, mas daí culminou com a demissão do Sam Altman. O conselho, que é o conselho, vamos lembrar, de uma organização não governamental, se reuniu e decidiu que eles iam demitir o Sam Altman, ligaram para ele, então você está na rua. E aí, Pedro, como é que foi? Qual o impacto disso? Como é que o Sam Altman voltou? Explica um pouco aí do que aconteceu. Legal. Esse case foi muito interessante porque pegou todo mundo de surpresa e uma empresa e uma tecnologia que se desenvolve rápido desse jeito, é muito difícil você entender exatamente quais são os protocolos que deveriam ser seguidos, né? E quando você pega alguém que trabalhou por muitos anos na Y Combinator, né, e que a tese era sai correndo e tudo bem se quebrar alguma coisa e atropela e faz acontecer. As alegações ali do conselho foi que o Sam Altman não estava sendo transparente o suficiente e que eles tinham preocupações em relação à segurança dos dados que estavam sendo usados e a segurança até dos resultados finais que estavam sendo entregues ali para os consumidores. Acho que eles evocaram ali muito no início, né, o motivo da OpenAI existir, que era garantir que o desenvolvimento da tecnologia, né, que fosse aberto e seguro para todos. Acabou, claro, né, e isso foi no fim ali de 2023. O Sam Altman, claro, é uma pessoa muito midiática, né, e a notícia, claro, pegou todo mundo de surpresa logo em seguida. E eles começaram e aí o próprio Sam Altman se pronunciou, que foi pego de surpresa e etc. E a gente começou a ver uma moção, né, uma comunicação para o mercado, tanto de outros investidores e apoiadores, quanto do próprio time da OpenAI, em que muitos cruzaram os braços e falaram, olha, não, calma aí, eu acabei de perder o meu líder e eu não vou voltar a trabalhar, eu não vou seguir na missão se não for com o Sam Altman. E acabou que esse período em que ele foi demitido, entre aspas, durou poucos dias, acho que foi menos de uma semana. Logo depois ele estava reestabelecido para dentro do conselho. E isso foi possível, né? Na verdade, essa demissão, acho que uma boa comparação aqui, só foi possível exatamente pela estrutura não governamental e que no futuro virou para uma estrutura mista, né? Então a OpenAI ela continuava existindo como ONG, né? Como não governamental, mas tinha uma outra frente ali que era for profit, que tinha ali o objetivo de trazer lucro para os investidores, inclusive para poder levantar capital, porque o custo de treinamento, né, dos algoritmos estava ficando muito alto. E aí, por conta dessa estrutura de governança, os principais apoiadores no início, como não tem um founder específico, né, esses apoiadores conseguiram tirar o Sam Altman ali da liderança, mas foi algo que rapidamente eles conseguiram reverter e provavelmente mudaram algumas coisas no processo de prestação de contas ali, mas ainda assim tem muita coisa que não foi explicada aí sobre esse episódio. Mas é interessante ver, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, que em 2024 a gente viu uma verdadeira debandada da primeira liderança ali do Sam Altman e do OpenAI. Então a gente teve saídas importantes do próprio Ilya, que é um dos cofundadores, e aquele cara que trabalhava lá no Google, né, no Brain, que era o mais importante pesquisador ali, e que foi construir uma empresa própria de AI. O John Lake, que também era um alto executivo lá, que saiu em maio de 2024. A Mia Murati, que também acabou tendo bastante repercussão, porque ela era CTO do OpenAI, que saiu em setembro de 2024. Então, a gente teve um grupo grande aí de quase 10 pessoas, desde vice-presidente de pesquisa, presidente de pesquisa, uma boa parte do time de desenvolvimento do algoritmo saiu para ir para outras empresas ou para fundarem seus próprios negócios.
Inclusive, foi em uma dessas em que a gente viu o nascimento da Anthropic. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre outros players ali que ainda brigam com o OpenAI hoje. Mas a gente viu que essa mudança ali no conselho em 2023, esse afastamento do Sam Altman, foi muito mais um grande sintoma de outras coisas que estavam para acontecer. Então, desde o início, a gente teve muitos conflitos internos ali em relação ao objetivo final da instituição, e quando a instituição vai aumentando de poder e de influência, isso vai ficando cada vez mais relevante e importante, né? Então, essa saída e volta do Sam Altman, que foi menos de uma semana, né? E que até nesse meio tempo ele até foi contratado pela Microsoft para continuar trabalhando em inteligência artificial da Microsoft, que é investidora, né, do OpenAI. Então, ainda acredito que tem muita coisa acontecendo lá dentro sobre qual é a real direção do negócio, quem está alinhado com isso, e a gente começou a ver várias linhas aí difusoras e de pessoas construindo suas próprias empresas, porque, como você falou, a tecnologia é aberta, o modelo é aberto, e o jeito de fazer já foi desbravado aí por outros players. E é interessante ver, né, essa verdadeira força da natureza que é o Sam Altman, né, de conseguir reverter uma decisão dessas, jogando uma mão pesada aí no poker corporativo, tendo o Satya Nadella junto, que assim, vamos lembrar que a Microsoft tem acho que cerca de 50% da OpenAI hoje, né, Pedro? É isso? Eles são um importante acionista da empresa, então ele jogou com as cartas que ele tinha na mão e conseguiu vencer. Então, assim, tem gente que defende que ele, poxa, o cara não foi ético, e tem gente, né, quando ele ameaçou, né, quando ele foi demitido, né, 700 funcionários do OpenAI falaram, não, se ele sai, a gente sai também. Quer dizer, não vamos também, né, chegar a conclusões, porque a gente não conhece de fato o que aconteceu. O fato é que o OpenAI criou uma categoria e, assim, se a gente for olhar, né, as camadas de produto, né, que a gente deve ver indo para frente, na camada de baixo a gente vai ter a infraestrutura, né, que é enfim, as máquinas, as GPUs da NVIDIA e outros players que forem entrar. Os Estados Unidos estão numa guerra fria aí com a China e não estão mais exportando GPUs para a China. Então, provavelmente a China vai criar as suas próprias opções e a gente deve ver pipocarem né, outros players também oferecendo a mesma ou alternativas aí à NVIDIA. E a gente tem os provedores de nuvem, que a revolução da nuvem, né, trouxe players aí como a Amazon, a Microsoft, o Google e tantas outras empresas na cadeia aí do cloud, né, no mundo. Então, que é uma segunda camada, que né, são as camadas de base, né, da OpenAI. A gente tem os LLMs, que são as ferramentas que realmente entregam o AI, e a gente tem uma camada acima, que é a aplicação, que é o que eu consigo desenvolver com o AI. Eu posso pegar, estou desenvolvendo a minha startup, eu vou pegar uma API da OpenAI ou qualquer uma dessas, ou uma ferramenta open source, depois a gente vai falar sobre o cenário competitivo aí da OpenAI, e eu vou espetar aquilo ali, eu vou pagar por aquilo que vai usar a nuvem que ela está hospedada. Então, a maneira que, se a gente for olhar esse mercado e o impacto da OpenAI nesse mercado, eu nem sei se é a OpenAI que vai ganhar a briga, depois eu e o Pedro, a gente pode fazer nossas apostas aqui sobre isso, mas a questão é que ela abriu os olhos do mundo para um mercado que vai basicamente reconstituir cadeias de valor ao redor do mundo. Quando a gente traz a robótica, por exemplo, junto com a inteligência artificial, que é o que a gente vê, por exemplo, com a Tesla e o Waymo com carros autônomos, né? O carro está lá e isso aí veio por causa da inteligência artificial também. São mercados, todo setor da economia, não tem um setor que não vai ser impactado de alguma maneira por isso. A gente vê o tamanho dessa oportunidade de mercado e daí a gente infere o quanto isso vai
precisar de infraestrutura, vai precisar de computador, de GPU, papapá, e calcula o valuation provável dessas empresas aí, como a NVIDIA e tal, que muita gente fala que está muito esticado, e depois a gente vai entrar um pouco nisso. Mas o que a OpenAI fez, e aí eu quero ver a tua opinião, Pedro, sobre isso, ela fundiu os dois. Em vez dela ser um LLM que só oferece infraestrutura para quem está desenvolvendo a aplicação, se você olhar o negócio da OpenAI, ela é uma empresa mais B2C do que B2B hoje, né? Ela tem aí milhões de assinantes ao redor do mundo. Não sei se a gente tem um número atualizado aí, né, Pedro? Mas acho que, se eu não me engano, além da velocidade da adoção que a gente teve, foram 300 milhões de weekly active users, 250 milhões de usuários. Eu sou um deles, tu é um deles. Eu pago lá do meu bolso a mensalidade da OpenAI. Eu uso, num dia que eu uso pouco, eu devo usar, sei lá, 5 vezes, 6 vezes por dia, o que é muito mais do que o volume que eu uso o Google hoje. Praticamente uso muito pouco o Google hoje. O meu default é procurar no ChatGPT hoje. E assim como eu sei que o Pedro também, isso é muito, muito presente, muito forte aí na vida. Então, isso que era uma aplicação para o consumidor. E quando a gente pega uma tecnologia que não tem uma vantagem competitiva inerente à empresa que usa, porque ela não tem... É tudo aberto, né? A vantagem competitiva vai na adoção por parte dos usuários e principalmente na construção do produto, do empacotamento dessa tecnologia. E eu acho que a gente fala pouco sobre isso, né? Se você for ver o Gemini do Google, o Gemini emula a interface do OpenAI. Quer dizer, assim como as empresas que criavam mecanismos de busca emulavam a interface de busca do Google, que virou meio que o default para qualquer um que vai pesquisar na internet. O nosso cérebro, a heurística, já é... Peraí, cadê o botãozinho de busca? Cadê? E eu acho que esse é um mérito que a gente não reconhece tanto. A gente coloca talvez muito peso para a tecnologia por trás, a gente coloca pouco peso no produto em si, né, Pedro? Eu gosto muito da divisão que você falou sobre a infraestrutura, a estrutura e a superestrutura. Aí minha cabeça de engenheiro civil já está ligando aqui. A infraestrutura, e eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise para cada uma desses bloquinhos aqui e de como que a OpenAI está abraçando essas duas últimas frentes que você comentou. Quando a gente fala de infraestrutura, algo que quando a gente estava falando da NVIDIA, eu acabei lembrando que faz todo sentido e que eu acho que é um insight legal para os empreendedores nem o Jensen, e isso é uma coisa que ele fala nas entrevistas, nem ninguém da NVIDIA conseguiria prever ou fez a aposta especificamente para esse trabalho de aprendizado de máquina e de AI. Onde tudo começou para a NVIDIA foi o seguinte, eles pegaram a estrutura deles de arquitetura de cálculo e que eles chamam hoje de CUDA, né? E eles abriram o desenvolvimento dessa arquitetura de cálculo para qualquer um no mercado. Eles fizeram a estrutura do CUDA open source, é um negócio próprio deles, mas todo mundo pode desenvolver em cima. Isso foi em 2014, 2013. Então hoje, se você vai comprar um chip da NVIDIA para jogar ou para fazer qualquer outra coisa, ele tem o que eles chamam de CUDA cores, né, que é o número de núcleos que você pode fazer esse tipo de cálculo paralelo. Eu falei que a gente ia ser mais nerd hoje. Mas quando você abre isso para o mundo, você consegue deixar as pessoas resolverem e trazerem os seus próprios problemas. Então eles começaram a entender e ver que existiam várias ferramentas de inteligência artificial de aprendizado de máquina sendo desenvolvidas em cima das próprias GPUs da NVIDIA, que não era essa a função. A NVIDIA foi criar uma ferramenta e um hardware específico para AI ali para 2018, 2019, 2020. Então já tinha esse tipo de desenvolvimento acontecendo há mais de uma década antes. Então o primeiro insight aqui você precisa dar poder para o seu usuário, para o seu cliente, porque ele pode te surpreender de para que ele usa o teu produto ou o teu serviço. E muitas vezes, onde ele enxerga uma dor relevante, você não está capitalizando hoje, você pode começar a capitalizar. Não é algo que acho que ninguém do time da NVIDIA previu, só que quando você olha na ponta, né, o que você precisa para poder fazer um cálculo de um gráfico em 3D em tempo real é multiplicação de matrizes muito rápidas.
E o que você precisa para aprendizado de máquina e AI? Multiplicação de matrizes muito rápidas. Eu acho que o segundo bom insight aqui, né, tentando pegar esse aprendizado de infraestrutura que a gente está batendo aqui no começo, você precisa lembrar qual é a dor que o seu produto resolve e não para quem ele é voltado. Poderia muito ter acontecido e falar, não, mas a gente faz só para gamers. E por que gamer vai querer usar isso? E por que gamer vai querer usar aquilo? Mas quando você vai ali para primeiros princípios, né, qual que é a função desse produto? Ele faz um cálculo matemático de altíssima eficiência e altíssima velocidade e em volume, e porque ele é especializado nesse tipo de multiplicação. Isso não se aplica só para games. Então você tem uma outra abstração aqui que é importante. Mas olhando para a NVIDIA, tem alguns casos interessantes de você tem um volume muito grande ali de vendas para poder fazer esse desenvolvimento de algoritmos. Mas o algoritmo é algo que você treina uma vez para usar ou centenas, ou milhares, ou milhões de vezes. Então você estabelece esses trilhões de parâmetros, uma vez que o modelo está treinado, você leva ele para o mercado. E a gente está bem próximo de um modelo que ele é praticamente útil para todas as atuações que a gente precisa. O que acontece, então, quando a gente chegar em um modelo que é bom o suficiente para quase todos os usos? A gente vai precisar treinar mais coisa? A gente vai precisar, né, continuar... O uso de infraestrutura hoje, principalmente em AI, ele é muito mais voltado para treinamento dos algoritmos e desenvolvimento do que vai chegar na população, do que realmente o uso dos tokens, exceto para coisas muito específicas, tipo o O1 ou o Operator, que são bem mais complicados. Inclusive, o próprio OpenAI tem um plano do ChatGPT Professional, que é o Pro, né? Que é mais de $200 por mês. Então, pode ficar caro também por uso, mas o treinamento é onde está a maior parte da energia. E eu acho que uma outra coisa interessante de comentar sobre infraestrutura é que isso aumenta ainda mais o tráfego online, né? Porque muita coisa disso é em nuvem, por causa dessas infraestruturas grandes. E a Meta anunciou no final do ano passado que vai investir mais de $10 bilhões para construir mais um anel de cabos submarinos proprietário, que vai sair do West Coast, né, nos Estados Unidos, e dar a volta no mundo e linkar de volta ali com Nova York, com o East Coast. Então, eu lembro que, eu não lembro, né, porque eu acho que era muito novo, mas tinha um apelo ali importante daquelas empresas que estavam passando os primeiros cabos submarinos para conectar o mundo na internet, ali nos anos 2000, 98, 99, e muita gente levantava a mão e falava, mas gente, quem que vai precisar da infra? A gente nunca vai usar tantos dados assim, a gente nunca vai usar tanto volume assim. E a gente está aqui, né, 20 anos depois, passando cabo submarino e aumentando a infraestrutura. Então, algo que eu vejo também com o AI. Eu acho que, talvez, né, Pedro, o pessoal acaba avaliando, né? Eu acho que é aquela coisa, às vezes, quando você não é do mercado de tecnologia, você fica fascinado pela tecnologia, óbvio, de quem é também fica, mas você fica fascinado pela tecnologia em detrimento dos demais fatores que fazem o sucesso de uma empresa. E você pega assim, porra, olha a distribuição que o Google tem no mundo. Como que uma empresa pegou o que o Google aprendeu e colocou um produto que tem mais usuários que o Google em AI no mundo hoje? E olha o custo de aquisição de um cliente da OpenAI, pensando num business puramente B2C. Então, assim, o mérito dos caras terem construído isso, o que eles conseguiram de aquisição de cliente, o CAC, que a gente sempre fala, é brutal. E aí, quando você faz uma parceria com uma empresa como a Microsoft, que a gente pode até questionar os produtos de software da Microsoft e tudo, mas por trás disso, a Microsoft ela tem excelência no mercado enterprise. A Microsoft ela sabe vender para o mercado enterprise provavelmente melhor do que qualquer empresa no mundo. E aí você combina um cara que numa ponta é o líder B2C com uma empresa relevante no cap table, uma parceira muito forte, que é muito competente em penetração de mercado B2B, cara, existe um potencial muito grande aí. Pensando na OpenAI, enfim, como uma empresa, sem dúvida, eu não sei se eles vão ganhar o jogo, mas sem dúvida é um cara que conseguiu executar o que poucos conseguiriam. Quando a gente pensa no cenário competitivo, Google, Meta, todos esses caras, eles têm uma penetração altíssima no setor de mídia
né? Alguns, como a Amazon, tem uma penetração no setor de varejo, no setor de IT, mas assim, a mídia é o que faz essas empresas serem trilionárias em termos de valuation, e mídia é 1% do PIB americano. Se a gente está falando aqui que a AI vai invadir todos os setores da economia, cara, qual o limite para o quanto essas empresas conseguem capturar de mercado, desenvolver aplicações em todas as áreas da economia? Então, assim, quando a gente olha o cenário competitivo agora, é uma coisa, quando a gente projeta o cenário futuro competitivo, é outra. Mas eu acho que vale a pena a gente falar, então, listar, talvez, Pedro, as duas categorias e depois a gente explorar esse camarada que surgiu aí recentemente, que é o DeepSeek, e colocar nossa visão sobre esse ponto. Como é que você categorizaria, se faz sentido essa minha categoria, você concorda com ela, você adicionaria, acha que é tudo a mesma coisa? Eu acho que tem diferença, sim. Eu gosto dessas duas categorias porque acaba refletindo duas visões de mundo diferentes e importantes. Por exemplo, você fez a pergunta: será que tem limite do que essas empresas podem capturar de valor no futuro? Minha resposta é: eu acho que sim, tá? Talvez sim, porque eu acho que quando a gente olha para esses dois players, né, e vamos tentar listar aqui dos dois lados, né? Quem está apostando mais numa situação mais open source, né, e mais de infraestrutura, a gente está falando de infraestrutura, estrutura e tal, e outros players que estão considerando isso mais como um produto final que você entrega como um serviço. Do lado de quem está do lado do serviço, né? O Google Gemini, que veio do DeepMind, que é da Google, e que eles estão embutindo isso hoje na gama de serviços que eles têm, que inclusive é um grande trunfo, né? Que, como você falou, a distribuição. Agora parece que eles acordaram alguns anos depois, só que eles estão usando uma cadeia de distribuição incrível. Né, Pedro? Que é o playbook Microsoft, eles estão usando o playbook. Exato, é o bundling. Você vai colocando em cima e vai colocando em cima, e é um book que funcionou muito bem e que a Microsoft, inclusive, deu um salto na frente com o Copilot, que saiu mais cedo e que já era integrado no Office, etc., mas o produto inferior. Então, as duas coisas precisam rodar muito bem em conjunto, né? Então, de um lado do ringue aqui, Google Gemini, o Anthropic AI, que é o Claude, que é o modelo deles especificamente para Deep Research, né, que busca dados e tem dados mais atualizados da internet. E do outro lado, a gente vê o Llama, que vem da Meta, né, que você comentou, e também o DeepSeek, que acabou de publicar o modelo deles ali também open source. Qual que, na minha opinião, claro, tem muita coisa ainda para ser escrita, que difere essas duas frentes. A frente da esquerda, né, o Gemini e o Anthropic, eles estão focados em providenciar esse tipo de informação como serviço. Ou seja, eles fazem o treinamento, eles têm como grande diferencial competitivo o algoritmo que é próprio e a construção que é própria. E aí você tem aquela série de comparações, né, de qualidade das respostas de cada um dos algoritmos, e eles querem providenciar isso como serviço. Nesse caso, o OpenAI está mais nessa frente também. Na outra ponta, com o Llama e com o DeepSeek, e é um modelo que eu estou um pouco mais inclinado a acreditar, esses dois aqui, eles partem de um princípio em que o algoritmo, conforme você vai evoluindo e colocando energia coletiva nele, eventualmente ele vai chegar em um ponto em que ele está desenvolvido o suficiente e ele está bom o suficiente para a maior parte das aplicações. E em cima disso, isso significa que vai ser muito difícil monetizar eternamente esse tipo de coisa. Como o Google tem monetizado eternamente o Search, ou eternamente o Ads, ou eternamente as redes sociais da Meta. O que a Meta enxergou, né, e eu acho que por isso que eles abriram o modelo open source, é que quando você faz um investimento de energia de treinamento coletivo naquele modelo, esse modelo ele vai virar muito mais uma infraestrutura do que uma prestação de serviço. A gente estava comentando aqui dos cabos submarinos, né? Por que a gente não fala dos principais players de infraestrutura, de tecnologia e de cabos submarinos e tal? Porque isso começou a ficar grande, o investimento é grande, claro, mas ele é previsível o suficiente para que vire uma commodity, uma utility, do mesmo jeito que a gente não fala de empresa de distribuição de energia, porque faz parte da infraestrutura em cima do que a gente constrói os nossos serviços. Então, essa aposta de que os algoritmos vão ser um tipo de infraestrutura é uma que eu acredito muito, né? Pelo ritmo de desenvolvimento que a gente tem, eu não vejo a gente fazendo esse nível de salto de qualidade pelos próximos 10 anos.
que dirá pelos próximos 5 anos. A gente já está chegando no nível em que, e aí eu acho provável da gente chegar no que eles chamam de AGI, né? Inteligência Artificial Geral ou Generalista, de que evoluções posteriores no algoritmo, elas vão ser ou muito caras ou inúteis, porque isso não vai trazer benefício qualitativo muito maior para a aplicação. E uma vez que você chegou no nível máximo possível que a nossa inteligência consegue compreender de inteligência artificial, para onde vai o algoritmo? Para que continuar investindo em treinamento? Para que cobrar isso dos consumidores? Então, esses são os grandes players e a visão de futuro de cada um, assim, que está bem diferente. E, honestamente, eu estou mais alinhado hoje com Meta e com DeepSeek, que a gente entra mais a fundo, do que com esses caras que talvez imaginem que vão conseguir monetizar uma mensalidade para sempre. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Recentemente, o que aconteceu, e não era uma coisa recente, a gente já estava vendo relatos disso há bastante tempo, né? Não era uma coisa de hoje, uma empresa que faz algoritmos, investimento quant lá na China, fez teoricamente, um side project, chamava DeepSeek, que era um LLM chinês, que foi lançado open source, e quando plotado frente aos competidores, aí, como Llama, como OpenAI, nas suas versões atuais aí lançadas, tinha uma performance igual ou superior a muitos deles. Só que tinha um twist. Ele precisava de muito menos de computação por trás. Estima-se que é por causa da restrição imposta para comprar GPUs, né? Eles não conseguiam usar o número de GPUs, tiveram que criar uma alternativa, o que é a lógica da inovação. Bota uma restrição, vem a inovação. E só que eles fizeram tudo aberto. Então, todos os papers estão lá detalhados, dizendo o que eles fizeram, como eles fizeram. E o que isso causou foi uma desconfiança muito grande em relação a tudo isso que a gente falou aqui, em relação a modelos de negócio pago, assinatura, etc. E, ao mesmo tempo, se questionou, bom, se eu preciso usar menos computação, esse valuation da NVIDIA justifica, porque existe uma provável queda de demanda por GPUs, se isso for verdade. Esse é o raciocínio bastante cartesiano sobre esse tema. E isso causou um derretimento de algumas ações de algumas empresas, aumento de outras, né, no curto prazo. Desde então, a NVIDIA já retomou aí boa parte do que derreteu naquele dia e tal. Tem um rumor aí que essa empresa aí fez um short na NVIDIA, inclusive, e ganhou dinheiro com essa queda. Mas o ponto aqui que eu quero ouvir o Pedro também sobre isso é que tudo estava aberto, quer dizer, não tem nenhum segredo industrial. E essa é a grande dificuldade, voltando para o que a gente falou no início, não existe um segredo em LLMs. É só quem executa melhor detalhes específicos e volume, número de clientes, dados de treinamento, quer dizer, tem N fatores aí, mas não tem muito moat, né? Muita proteção estratégica. Então, eu vou te dar o meu take aqui, eu quero ver o teu take. Eu não me preocupei muito, por duas razões. Primeiro, porque a DeepSeek, enquanto concorrente, para mim é um gimmick. Pode ser a DeepSeek ou o Joãozinho da Rússia, ou o Zezinho da Ucrânia, ou enfim, isso é irrelevante. Ou um cara que surge no Vale do Silício com um novo modelo, que deve ter 3 ou 4 lá, criando um negócio melhor que a DeepSeek hoje. Então, assim, em inovação, existe uma máxima que eu repito sempre: tudo aquilo que não é impossível é inevitável. Então, se não é impossível fazer aquilo com menos computação, é inevitável, alguém vai fazer. Então, assim, o fato de ter vindo da China não demonstra nada. Demonstra que a China está lá tentando também. Porém, nesse momento, enquanto a gente fala, tem milhares de pessoas implementando tudo que a DeepSeek fez de bom nos modelos de LLM que temos no mercado. Ou seja, todos os modelos de LLM vão adotar essas inovações. Inclusive o Llama, quando lançar o Llama 4, já vai ter tudo isso aí. Eu tenho certeza quase que absoluta que isso vai acontecer. Uma vez estando documentado, eles podem fazer isso acontecer. Então, acho que esse é o ponto 1. Assim. Então,
Agora, o ponto 2, em relação à NVIDIA, poder computacional e tudo mais. A NVIDIA, ela não consegue dar conta da demanda hoje, né? E ela não consegue dar conta da demanda em cenários de uso, em casos de uso, que eu chamaria que são ainda não essenciais. Ainda a sociedade, se a gente desplugar isso, a gente não cai todos os serviços e infraestrutura, ainda não acontece isso. Ou seja, a gente não arranhou a superfície do ponto de vista de demanda que a gente tem de AI. A gente não está nem no começo da curva. Então, assumir que isso vai colocar um cap na demanda de AI, eu acho que é uma ilusão, cara, porque a gente vai ter robô andando por tudo que é lado, vai ter, né? E aí entram várias outras, né, variações, desde modelos de AI, que é um caso do DeepSeek, que eu posso rodar na minha máquina. Eu vi os caras criando, paralelizando ali Macs e rodando nos Macs. A gente tem aí empresas como a Qualcomm tentando colocar isso no celular. Então, eu acho que a gente nem arranhou ainda a demanda, né? E o que tu acha, Pedro, sobre isso? Eu concordo, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, mas, claro, ao longo desses próximos anos, a gente pode ter uma evolução muito importante nos algoritmos e nas aplicações e tal. Mas eu consigo traçar alguns paralelos pelo menos com a minha tese, de que a infraestrutura, né, tipo, a construção dos algoritmos, esse modelo de treinamento e tal, é muito mais uma questão de infraestrutura do que de tecnologia, porque a tecnologia está aí, né? O modelo, como você faz o treinamento de reforço e etc. E agora com o DeepSeek, que abriu isso, né, também open source, a tecnologia mais avançada não está sendo mais o diferencial, mas sim a infraestrutura, quanto você usa para treinar e tal, e como você distribui, né? E eu acho que tem algumas coisas que podem mudar aqui, mas eu ainda acredito bastante nesse modelo. Apesar disso não alterar a posição da NVIDIA nos próximos anos, nos próximos 5 anos, nos próximos, sei lá, 2 anos, eu acho que tem um caso parecido que a gente consegue traçar, que é, no começo da infraestrutura da internet, as coisas eram muito parecidas. Eu acabei de traçar um gráfico aqui usando o ChatGPT do custo da fibra ótica para desenvolvimento de dados de comunicação, por exemplo, desde a década de 80, 85 até agora, 2020, 25. O quilômetro da estrutura de fibra ótica instalada em 1980 era $10 mil por quilômetro. E isso não é ajustado pela inflação, tá? Era valores, então era bem mais caro porque tem a inflação aí acumulada nesses últimos 40 anos. 2024, custo por quilômetro, $600. Ou seja, em termos nominais, você teve uma queda aí de 96% no custo da infraestrutura. Ou seja, quem fazia infraestrutura para fibra ótica lá atrás, que era um negócio super complexo, super proprietário, né? As primeiras construções de entender como a fibra ótica funciona, que também é um negócio muito legal de entender, pesquise como funciona a fibra ótica, é muito massa. Mas quando você olha, se a gente for contar a inflação nesses 40 anos, a redução de custo da infraestrutura foi de 99%. 99%. O que custava, sei lá, o que custava 100 em 1980, hoje custa 1. Então, esse pode ser uma tese para quem está posicionado na NVIDIA pelos próximos 40 anos? Pode ser, porque não tem dúvida que essa infraestrutura ela vai se trivializar, vai se padronizar e vai se popularizar. E vai ter outros players fazendo isso também. Do mesmo jeito que tem outros players fazendo chip de computador hoje, até a SMC, a Intel, etc. Mas isso não quer dizer que não tem uma boa parte do valor a ser capturado nesses primeiros 5 ou 10 anos, quando ela é a monopolista. A gente fala, não, a fibra ótica diminuiu bastante o custo e tal, mas para aquela empresa que desenvolveu a fibra ótica na década de 80, ela ganhou muito dinheiro e foi muito relevante. Então, naquele momento, era super importante você estar aportado, estar investindo nessas empresas, porque elas levavam o custo da tecnologia para baixo. Então, pelo menos a minha visão, Pedro, é que no futuro isso vai ser tão comum, tão simples quanto a gente está. Acho que você comentou algumas coisas bem interessantes de, eu acho que não tem um moat competitivo, é mais como você vai ao mercado, é mais a infraestrutura que você constrói, etc. Se a gente for olhar 20 anos atrás, eu falaria isso da banda larga no Brasil.
quando chegou a banda larga, é a mesma coisa. E hoje a gente considera isso como uma camada muito fundamental da infraestrutura de tecnologia que a gente usa para o mundo. Então, se a gente fica sem internet, a gente não faz esse episódio, por exemplo. Então, eu acho que tem uma tendência de seguir mais por esse caminho, e eu vejo que para esses outros players que estão apostando nisso, como o Gemini, né, e como o OpenAI, que estão apostando nisso como uma fonte de receita e de renda recorrente e permanente, assim, eu acho que o próprio Google ele tem bem mais barreiras de defesa, mas a OpenAI ou a Anthropic, eles precisam reinventar um modelo de negócio ou gerar um valor desproporcionalmente maior antes desses modelos de open source conseguirem chegar no ritmo que eles estão hoje. Porque senão o modelo de negócio dele pode quebrar. Então, acho que é um paralelo legal de nada do que a gente vê hoje, dadas as devidas proporções, não tem algo próximo ou um paralelo do que a gente já viveu no passado. Então, esse para mim pode ser um bom paralelo. Infraestrutura de tecnologia de comunicação, fibra ótica. 99% de redução de custos em 40 anos. Isso significa que ter uma empresa de fibra ótica em 1980 era ruim? De jeito nenhum, era ótimo, você estava na crista da onda. Mas olhando para a visão de futuro, eu imagino que isso vai virar mais infraestrutura do que um serviço que a gente vai pagar todo mês. Eu acho, né, assim, eu gosto muito da ideia da AI ser como eletricidade, né, tudo vai ter AI em todas as coisas, né, a gente nem vai pensar, e obviamente isso comoditiza, né, a AI, a exemplo do que acontece no mundo das commodities. Você vai comprar um plano de celular, não interessa mais a operadora. E aí eles começam a fazer bundles com outras empresas, com streaming, com Exato. Spotify. Então você começa a ver qual o plano que me traz mais streamings. Eu pago um streaming aqui do meu bolso e outro eu vou. Então, existe um cenário. Mas, por outro lado, por exemplo, a Comcast está viva até hoje, né, que é uma das pioneiras aí do cabo. Mesmo no Brasil, as telecoms são grandes geradoras de caixa. A questão é, a OpenAI é o quê? Ela vai ser um cara que é o catalisador do mercado. Exato, ou some, ou enfim. Então, eu acho que dentro da trajetória dela, né, a julgar pela cabeça assim do Sam Altman, que me parece uma coisa meio Highlander, né? There can be only one, né? Ele não é um cara, ele para mim ele é brutalmente competitivo, né? Ele tem uma fachada assim que parece um cara bonachão e tal, mas ele é para mim ele é tão competitivo quanto o Elon Musk da vida, assim, para mais. E ele está com a Microsoft. E a Microsoft tem a agenda Microsoft, que ela não vai desviar por causa da. Então, assim, será que tem um clash, né? Microsoft e OpenAI? Recentemente, a Microsoft começou oferecendo o Azure, o DeepSeek, lá para os clientes. Será que o quanto isso mostra o alinhamento? A Microsoft fala, cara, eu tô aqui para atender o meu cliente, cara. Eu vou entregar todos os LLMs que o cara quiser usar, inclusive o OpenAI. Quer dizer, e eles têm, assim, milhares de pesquisadores de AI dentro do seu quadro. Além disso, tem um monte de gente correndo por fora. Tem o Grok, né, do Elon Musk, né, da xAI. O Elon Musk está inovando em data center. Ele tem uma base gigante de treinamento que é o X. Então, assim, tem muita gente competindo, e ele não gosta do Sam Altman também, né? Então, assim, tem muita gente competindo nesse mercado. Esse ano, o Sam Altman quer tombar definitivamente a OpenAI para uma estrutura for profit total, que vai poder abrir o capital, vai virar uma empresa. Então, assim, qual que é a tua avaliação, Pedro, fazendo um exercício de futurologia aqui em relação à OpenAI? Você está inclinado aí para um cenário mais bull, assim, de, os caras vão continuar bombando, a gente como cliente aqui, ou eles vão ser varridos aí pelo mercado? Porque eu te confesso que até hoje, eu testo todos, cara, eu testo todas as AIs, eu não consigo substituir no meu dia a dia a OpenAI ainda, né? O ChatGPT. Talvez alguns casos de uso específicos, né? Eu acho que finalmente a gente está começando a aprofundar e tirar realmente valor real do que eles entregam como produto. Isso é uma coisa que
era muito esquisito no final de 2021, 2022, quando saiu o ChatGPT, o pessoal brincava com aquilo, tipo, ok, mas e agora? Como que eu integro isso no meu dia a dia? Será que faz sentido? Ainda até alucinava muito e tal. Eu acho que a gente ainda tem muito mais ânimo e investimento que vem pela animação do que vem por aí no futuro, do que de colher o que está vindo de resultado ainda no presente. Se a gente faz um balanço entre o impacto real que a tecnologia trouxe no ecossistema e no dia a dia versus o que é esperado e o que pode acontecer no futuro, é 100 para 1. E eu acho que muito do investimento está indo nesse 100 do que nesse 1. Qual que são os riscos que eu vejo? Eu vejo que a gente está cada vez mais próximo de chegar na nossa singularidade do AI. E, tipo, tá aqui. Entregamos isso aqui, ficamos 10 anos treinando, e esse cara que responde, ele tem acesso à internet, ele faz o que você precisa, e aí eu acho que a pergunta que vai vir é, beleza, then what? E aí? Porque hoje, o objetivo do OpenAI e de boa parte desses outros concorrentes não é entregar o produto final, é só um paralelo enquanto eles fazem a busca pelo santo grau, que é a AGI, né? E eu vejo que está cada vez mais perto do que a gente imagina, e eu não sei se esse pessoal tem um plano para o after, assim. Tudo bem, temos a AGI, e aí o que acontece a partir daí? Né? Eu acho que poucos negócios você conseguiram pensar no que vem after, e eu acho que uma vez tendo essa infraestrutura padrão, e que seja open source, por exemplo, isso vai diminuir bastante a capacidade de capturar valor desses grandes players. Então, acho que esse é um dos pontos que me deixa na dúvida em relação à evolução desse modelo. Mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que uma vez que a gente chegar lá, é tipo a corrida da Lua, sabe? Eu fico imaginando como meu pai e meus avós se sentiram. Eles passaram uma década ali fazendo a corrida lunar, e aí teve a primeira pessoa que botou o pé lá, e a primeira pessoa que espetou aquela bandeira lá, e aí eles voltaram para casa e todo mundo continuou o seu dia a dia. Então, eu acho que a corrida até chegar no milestone, né, que é o AGI, eu acho que ela vai trazer mais benefício do que a chegada lá. E depois que a gente chegar lá, talvez falte um pouco de propósito pelo que a gente está fazendo, e que eu acho que esse benefício ele vai se concretizar ao longo de várias décadas. Então, a corrida lunar, por exemplo, criou mais produtos interessantes e úteis no nosso dia a dia hoje do que a bandeira que está fincada lá. O acontecimento mesmo ele é menos impactante do que o que foi o processo para chegar lá. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Eu concordo. Eu acho que provavelmente a gente essa é uma das coisas mais imponderáveis que a gente já viveu, porque as ramificações do que isso vai tornar possível, a minha cabeça é sempre assim, o que não dá para fazer hoje e o que vai dar para fazer com isso, né? A lista do que vai dar para fazer com isso é tão grande, tão extensa, que a gente não consegue imaginar o impacto que isso vai ter no mundo, na sociedade. Se a OpenAI, e aí eu acho que tem uma coisa de a gente ainda está numa fase, no ciclo de vida do produto, a gente ainda está naquela fase early adopter. Mesmo com tanta gente utilizando OpenAI, não é todo mundo que usa, que tem um assistente aí como tu ali, que durante a nossa conversa abriu o ChatGPT várias vezes, digitou, perguntou. Não é a regra do mercado hoje, né? É uma pequena fração hoje que o nível que eu insiro AI na minha vida hoje é o dia inteiro, eu basicamente uso AI. Então ele nem chegou perto do mainstream. E quando a gente ainda tem um uso restrito ao early adopter, a gente tolera falha de produto, e às vezes dá pau na OpenAI, no ChatGPT, às vezes sai do ar, às vezes ele não responde, às vezes ele alucina. Tem N problemas de produto que eu acho que não seriam toleráveis num produto tipo o Google Meet. Né? Não seria, porque o Google Meet todo mundo usa, é mainstream, um Teams, um Meet, um Zoom. E eu acho que o AI ainda está numa fase em que a gente tolera imperfeições do produto, uma interface talvez um pouco mais tosca, mas a gente está entrando, provavelmente, numa fase, e aí eu acho que a questão é, a gente vai vivenciar isso através de um fornecedor de LLM, como a OpenAI, a gente vai vivenciar isso através de tudo o resto, né? De repente o meu iPhone vai começar
a ser mais inteligente. Infelizmente, a Apple Intelligence não é muito intelligent, mas imagino que todo lugar vai começar, né? Vai surgir app que resolve caso de uso tal, e esses caras vão ser as novas empresas de software que vão conseguir surfar, provavelmente porque vão entrar com contraposicionamento, não vai fazer sentido para o player estabelecido gastar dinheiro para entrar nesse mercado, para pegar esse mercado, porque o modelo de negócio não permite, e outros caras vão entrar e vão falar, não, beleza, eu capturo esse valor. Então, eu acho que a próxima fase desse mercado vai ser um mercado onde a gente vai começar a ter amadurecimento mesmo da tecnologia, e aí a gente vai ter clareza se a OpenAI, o que ela está meio que tentando fazer, que é ser uma App Store lá, né? Ela vai ter em cima dela tem os GPTs proprietários, mas que ainda tem uma cara muito de chat, né? Mas daqui a pouco vão ter aplicativos, de repente ela vai ser tipo uma Apple Store, onde a gente vai poder, e ela vai distribuir esses caras para o mundo. Ou não, vai chegar a Microsoft e vai atropelar tudo. Ou o Google vai incorporar isso aí, ou a gente nem vai pensar num outro lugar. É como baixar um app, eu já continuo baixando apps. Ou seja, são tantas variáveis aqui que a gente tem que considerar sobre o cenário de evolução da OpenAI, que eu acho que talvez toda essa entropia política de puxa para cá, puxa para lá, possa ser uma distração para a busca dos melhores produtos possíveis para fazer isso acontecer, enquanto que o chinês está lá focado, baixa a cabeça, resolve o problema, e aí a gente viu, para pegar o capítulo político aqui do Sam Altman doando para a campanha do Trump, todos os grandes players de tecnologia do mundo se alinharam com o Trump, muito por causa da gestão anterior, né, do Biden, que estava tolhendo M&As, estava querendo controlar, estava querendo regular, e então o mercado de tecnologia pendeu muito por Trump. O Sam Altman não foi diferente, a gente viu o videozinho lá do Mark Zuckerberg falando, né, basicamente, estou alinhado aí com a pauta nova, e o Sam Altman a mesma coisa, tá alinhado, o Trump é um cara legal, papapá. Então a gente vai ver, imagino eu, muita coisa ainda acontecer, e a boa notícia, ou a má notícia, dependendo de onde você estiver, é que o ritmo que essas mudanças vão acontecer vai ser alucinante. Vai ser alucinante, porque está todo mundo agora correndo atrás. Não é mais a briga da Open, não é. É a China, é a OpenAI, é um monte de empreendedor que está lá no Vale do Silício e leu todos os papers e fala, não, peraí, eu vou fazer um negócio melhor que esse. Quer dizer, tem gente no mundo inteiro, né, olhando para esse mercado agora. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que quem ganha é o consumidor no final, né? Qualquer, entre aspas, bolha de tecnologia sempre beneficia o consumidor. No final, a gente sempre ganha tecnologia, fibra ótica, sempre ganha poder computacional, a gente sempre ganha, né, como consumidor. Então, eu acredito que eu sinceramente não tenho uma clareza de como a OpenAI vai se comportar frente a tudo que vai acontecer agora, como que ela vai sair desse mercado de early adopters para um uso mainstream. O uso corporativo é uma incógnita que eu tenho também, porque é algo que é difícil a luta, é difícil a briga, a gente vê assim casos como a Oracle, como a Salesforce, estão há muitas décadas trabalhando nesse mercado. É muito mais um jogo de conseguir estabelecer relacionamento e distribuição do que necessariamente um edge em tecnologia, e aí o M&A muitas vezes é uma ferramenta dessa galera. Eu não sei como uma Apple da vida vai se comportar, uma vez que, para mim, ela já bateu num teto aí de inovação com os telefones, e eu não sei o que vai. Então, assim, a gente tem tantos imponderáveis no mercado de tecnologia que eu realmente tenho dificuldade de entender o que deve acontecer com o mercado. Eu concordo contigo. Eu acho que tem, claro, né? Tem muita coisa que pode mudar o mundo, como a internet fez, e tem muita coisa que
pode mudar o mundo no caminho, mas não na chegada, tipo corrida espacial. Quando você está comentando, então, parou de virar um negócio de empresas e começar a virar um negócio de governos, e aí o governo Trump proibindo a venda de GPUs para a China e o governo chinês fazendo... Falei, caramba, será que isso lembra a gente de alguma coisa? É a corrida tecnológica espacial. Então, eu fico muito pensando do que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá na Lua. Só que dessa vez a Lua não é real, né? É uma Lua virtual que chama inteligência artificial generalista, mas o que será que a gente vai encontrar quando a gente finalmente plantar a bandeira nesse cara? Eu não sei se vai ser tão extraordinário assim, porque a hype tá super alta. Eu também, enfim, eu acho que no final, se a OpenAI conseguir, porque acho que tem uma milestone importante agora esse ano, que ela tombar e virar uma empresa que possa ser negociada em bolsa e tal, e eu tenho dificuldade de entender se isso vai acontecer, porque se isso não acontecer, eu acho que a gente também vai ter um problema, ela vai ser comprada, alguma coisa vai acontecer aí no meio do caminho, se isso não for possível, porque tem forças contrárias também muito fortes, não o governo dessa vez, mas pessoas, né, como Elon Musk, tem a Microsoft, tem vários caras envolvidos aí no meio do caminho. Então eu tenho dúvida para entender o que vai acontecer esse ano aí. Eu acho que vai ser crítico esse ano para a gente conseguir estimar os próximos passos da OpenAI. Eu só espero que essas, né, só espero não, vai acontecer, né? As evoluções tecnológicas continuem no mesmo ritmo, porque eu acho que o que a gente vai ter a cada trimestre esse ano é um ano inteiro do ano passado, em termos de evolução aqui do mercado. Vai ser um negócio... A gente vai chegar no final do ano e falar, caramba, olha que loucura que foi esse ano e não vai reduzir o ritmo no outro ano, então a gente está vivendo tempos incríveis. Estamos vivendo tempos incríveis e tenho certeza de que, ao final de 2025, poderemos revisitar esse episódio para entender o que realmente aconteceu com a OpenAI e quais novos caminhos foram desbravados. Se você ficou até o final, meu muito obrigado. Adorei gravar esse bate-papo. Mas agora eu quero saber de você. Quais rumos você acha que a OpenAI vai tomar? Quais oportunidades ainda não foram enxergadas? Compartilhe suas ideias e marque @AceVentures nas redes sociais. Nós adoramos discutir e aprofundar os assuntos que trazemos aqui no podcast. Até a próxima!